Bom dia, senhores desembargadores. Já estou a postos aqui, que houve um problema na internet, mas nós já nos reconectamos. Obrigado. Certeza, a Podemos. desembargadora Sônia pode retomar. Bem, eu pergunto inicialmente se os colegas foi disponibilizado o relatório, se posso ser dispensado, senhor presidente, a leitura do relatório, então eu passo diretamente ao voto. O voto até a ementa, né? Fique à vontade. Eu vou ler o relatório, eu vou ler o voto integralmente, porque houve um pedido de destaque. É por isso que, Sim. e por isso seria interessante, a leitura me parece integral para melhor esclarecimento. Parecer da Procuradoria, primeiro, desculpa. Parecer da Procuradoria. Se ele reforça. É doutora Palavra, Regina doutor Leite. Lobato, gentileza. Se confirma. Senhor presidente, demais desembargador, doutor Nilo, doutora Sônia, houve um problema aqui conosco aqui na internet, mas nós já retornamos. E o processo que nós estamos analisando já está nos autos. O parecer da doutora Maria Luísa, não é esse aqui? Espera só um minutinho. Desculpe. Doutora Regina. É o recurso sentido distrito, né? Do Raimundo Santos Correia. É isso, doutora Sônia? Exatamente. É. Esse processo, senhor desembargador, é um recurso sentido distrito, dos quais a gente verificou que é um feminicídio. E o cidadão lá não quer que seja julgado pelo Tribunal de Júri, doutor Ronaldo, doutor Samuel, doutor Nilo, o qual é um tribunal competente para o julgamento, por se tratar de um crime contra a vida de uma senhora, em feminicídio. Portanto, como a autoria e a materialidade estão comprovadas, entendemos que deve ser mantido integralmente a sentença de base para que o cidadão Raimundo Santos Corrêa seja julgado pelo Tribunal de Júri. Por isso, nós entendemos que é pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento. Muito obrigado. Posso prosseguir, senhor presidente? Pois nós. Bem, como dizia, em que pese, e assim começa o meu voto, em que pese o órgão ministerial, em sede de contrarrazões, afirmar que o recurso é intempestivo, não é isso que vejo, tendo em vista que a apresentação das razões recursais em prazo superior ao legal é mera irregularidade, segundo o entendimento do STJ, que estabelece o seguinte nesta decisão, que passo a citar um trecho, aspas, a apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto. Fecha aspas, e esta decisão é da relatoria do ministro Nefi Cordeiro, da sexta turma. Nessa senda, estão preenchidos requisitos intrínsecos e extrínsecos e, por isso, conheço do recurso em sentido estrito. E passo, então, a tratar da materialidade e indícios da autoria delitiva. A defesa alega que não está comprovada a materialidade, posto que houve quebra da cadeia de custódia diante da ausência de exame pericial na arma branca, faca, e as testemunhas não terem presenciado o crime, sendo somente de ouvir dizer. Contudo, não merece amparo a referida tese. Vejamos, primeiramente, quanto à ausência de exame pericial na arma branca, vejo que o instrumento sequer foi encontrado, e mesmo assim, se houvesse a necessidade da sua apreensão, a perícia seria irrelevante, posto que a materialidade está comprovada diante do exame de corpo de delito direto no corpo da vítima, atestando que ela sofreu várias perfurações com arma branca na região do tórax e abdômen, além do que há boletim de ocorrência comunicando a ocorrência do delito. O uso do mesmo raciocínio para refutar a tese de que a ausência de laudo pericial nas mensagens de WhatsApp com supostos áudios do recorrente confessando a autoria deletiva levaria à nulidade de provas,
quando as demais provas denotam a materialidade e indícios de autoria suficientes para a pronúncia, porque é disso que se trata, faça-se esse registro, indícios de autoria para este momento processual. Com efeito, vejo que a autenticidade das referidas mensagens levaria ao aprofundamento do mérito, o que não se coaduna com essa fase procedimental do júri, sendo desnecessária no momento. Ressalto a de argumento, mesmo que existisse quebra da cadeia de custódia, ela por si só não enseja nulidade, posto que deve ser demonstrado prejuízo à parte, o que não ocorreu. E aqui esse argumento, ou essa linha argumentativa, é extraída do voto do relator ministro Félix Fischer, da 5ª turma. Além disso, conforme previsão do artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada. E esse não é o outro entendimento da jurisprudência pátria, pois, segundo entende o Superior Tribunal de Justiça, aspas, o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, fecha aspas, tendo em vista que, aspas, o magistrado é destinatário final da presença observo que foram colhidos vários depoimentos, inclusive de 2 testemunhas oculares do crime, onde uma, chamada Raíra, melhor dizendo, afirma que estava a poucos metros à frente da vítima no momento do ataque e viu quando o recorrente a agarrou, tirou uma faca da cintura e a derrubou no chão. A outra testemunha, de nome Gustavo, relata que viu o momento em que o recorrente desferiu as facadas, que fugiu ao avistá-lo. Além disso, o réu confessou em interrogatório judicial que, aspas para o réu, que reconhecia como verdade o que constava da denúncia, fecha aspas. Portanto, não acolho o pleito defensivo e entendo que a materialidade e os indícios da autoria são suficientes para pronunciar o recorrente. Sobre a tese de inexistência de dolo, de ceifar a vida da vítima e a desclassificação do crime para a lesão corporal. Consagrado na doutrina e jurisprudência que a decisão de pronúncia não possui a pretensão de esgotar a discussão fática acerca do delito e de suas circunstâncias, sendo assim, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, repisa-se. Basta que a materialidade do delito esteja comprovada e haja indícios suficientes da autoria, como é o caso, a meu juízo. É o que verifico no caso sob análise, em que a materialidade do delito encontra-se suficientemente comprovada pelo exame cadavérico, que atestam as lesões sofridas pelos golpes de arma branca. Já quanto aos indícios de autoria, é incontroverso que o réu foi o autor das referidas facadas, tendo em vista o relato de 2 testemunhas oculares que olharam o recorrente esfaqueando a vítima, tendo uma delas prestado socorro no momento seguinte. Além disso, a confissão em juízo do acusado, corroborando todos os relatos. Com base nisso, fica prejudicada a tese de desclassificação pela lesão corporal, pois, segundo a testemunha de nome Gustavo, o pronunciado somente parou ao avistá-lo. Vejamos, e aqui o que diz Gustavo, aspas, que então, quando ele foi se aproximando, viu o réu dando os golpes de faca na vítima, que ele deu os golpes de faca na vítima, e quando ele me viu, ele correu e entrou para o mato à direita, que a pessoa que ele viu é o acusado, o Raimundo, fecha aspas. Além do que, há relatos de outras testemunhas afirmando que presenciaram o recorrente ameaçando a vítima por inúmeras vezes, sendo que no dia anterior afirmou que iria matá-la, conforme transcrevo parte do depoimento, abre aspas.
que o réu chegou por volta das 21 horas, ameaçando a vítima, que o réu chegou nesse dia ameaçando ela, que o réu falou que nesse dia, para o outro dia, ele matava a vítima, que o réu falou que se a vítima não matasse ele iria matá-la, que a vítima então falou que não vinha dar parte dele, porque ele havia ameaçado-a, queria matá-la quando saísse de lá. Que tudo isso que ele está narrando foi no dia anterior, na mesma noite que ele chegou por volta das 21 horas, ameaçando a vítima, que no outro dia o réu matou a vítima, 7 horas do dia. Fecha aspas. Portanto, não vejo elementos que demonstrem de modo irrefutável que o réu agiu sem dolo, ainda mais diante da quantidade e local em que foram desferidas facadas, 4 perfurações na região do tórax e abdômen. No que entendo que referida intenção do agente deve ser melhor avaliada pelo Conselho de Sentença, tendo em vista que na decisão de pronúncia o juízo não é meritório acerca da comprovação inequívoca da prática delituosa, mas sim de aferição de elementos probatórios que na espécie estão presentes para considerar juridicamente viável a pretensão ministerial. Em seguida, como fazem todos os meus votos, cito a legislação pertinente, a jurisprudência que entendo aplicável ao caso e concluo pelo conhecimento do recurso em sentido estrito e no mérito nego-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Desembargador Nilo, na verdade, quem é o presidente para este processo é Vossa Excelência, né? Eu. E tu estás substituindo Vicente. Está presidindo. É. Senhor presidente, com a palavra. Mas esses títulos, assim, de repente, né? Cheguei de surpresa. Acontece. Bom, eu acompanho a relatora, a do Ronaldo. Agradeço ao presidente, mas eu acho que eu votaria primeiro. Vossa Excelência é o presidente, votaria por último, mas não tem problema. Porque ele pediu destaque. Tá bom. Eu li o voto da desembargadora Sônia ainda ontem, eu não tenho nenhum reparo, mesmo porque essas teses, o Tribunal do Júri, crime bifásico, de procedimento bifásico, nesta fase, sinaliza, como bem acentuou a desembargadora Sônia Amaral, se a prova da existência do crime de insuficiente de autoria, sob pena de usurparmos a competência do Tribunal do Povo, que é a competência constitucional, que é o Tribunal do Júri. Essas alegações de ausência de dolo, de desclassificação para lesão corporal, questão de mérito que deve ser apreciada no Tribunal do Júri. O que devemos analisar aqui? A prova da existência do crime? Há. Há indícios suficientes de autoria? Há. Há alguma causa excludente da criminalidade e culpabilidade? Não há, em extremo de dado. Então não temos como levar, senão acompanhar o voto eminente, bem lançado o voto eminente de desembargadora relatora, para levar, dizendo de antemão que eu também acompanho no que diz respeito à preliminar levantada pelo Ministério Público de extemporaneidade, não foi isso? Porque, na verdade, houve apenas uma mera irregularidade na apresentação das razões. Então, eu acompanho o voto eminente relator. Bem, então, proclamando o resultado por unanimidade, a Câmara nega provimento ao recurso, certo? Ok? Mantendo a sentença. Nos termos do voto da relatora e consoante parecer ministerial também. Sim. São as 3. Tem um apenas aqui, que é da minha Agora relatoria. seremos nós 3. Desembargador Nilo conosco e desembargador Ronaldo. Esse é da minha relatoria, não é? Na verdade é um... Pois não, Sônia. Fique à vontade, desembargadora. Acho que está desligado. É verdade. Tchau.
Anuncio agora o terceiro e último processo, habeas corpus criminal, processo número 0801-581-27/2024, tendo como requerente Tayla Caori Bessa Souza, advogado Ana Caroline Nunes César, OAB Tocantins, 12.319. Impetado o ato da excelentíssima juíza da Central de Inquérito e Custódia da Comarca de Imperatriz, processo da relatoria do desembargador José Nilo Ribeiro Filho, procuradora de Justiça, doutora Maria Luísa Ribeiro Martins. Aqui o parecer já constando, informando, é pela concessão. Com a palavra ao senhor relator. Mais uma vez, bom dia. Eu gostaria de esclarecer que este processo eu resolvi trazer este habeas corpus extra pauta, porque se trata de um caso que envolve uma paciente grávida, né, que tem 2 filhos também, e já teve inicialmente o pedido durante um plantão negado, o pedido liminar, mas sobrevieram aqui algumas informações da Secretaria Penitenciária informando que não teria estrutura adequada para acomodá-la, né? Senão muito distante do local de residência. Então, eu vou fazer a leitura do relatório, por não ter sido disponibilizado anteriormente. Foi há pouco tempo, Desembargador né? Nilo, Pois não. já teve a criança, viu? Já teve a criança, Já né? teve a criança. Exatamente, exatamente. É Desembargador Nilo grávida. pode ir ao voto. Na verdade, a gente tem outra criança, exatamente. Ir ao voto, né? Tá certo? Ouvindo Então, antes, eu vou então ler aqui rapidamente o relatório. antes o procurador, doutor Lobato. Pois não, doutor Lobato. Doutor Lobato, com a palavra. Desembargador Nilo, desembargador Samuel, desembargador Ronaldo, eu tive algum problema aqui no meu computador e eu não estou acessando o parecer de doutora Maria Luísa, mas o doutor Samuel já mencionou que é favorável. E pelas condições que foram mencionadas aí, que ela estava antes grávida, agora teve um bebê recentemente, e a gente entra pela questão do humanitário, eu fico integralmente com o parecer da doutora Maria Luísa para a concessão, guardada as devidas condições legais que Vossa Excelência com certeza vai indicar. Muito obrigado pelo parecer para a concessão da habeas. Ok, posso continuar? Palavra de desembargador. Bom, o relatório é dispensado? Sim, Fica dispensado? pode Então, ter vamos lá, a ementa ou, se Vossa Excelência preferir, então vamos lá. pode. Ementa. Penal, processo penal, habeas corpus, prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por tráfico de drogas, Lei 11.434, artigo 33 caput. Necessidade de prisão domiciliar humanitária, paciente gestante e mãe de 2 crianças. Na verdade, já teve a criança, né? Ineficiência estatal em disponibilizar vaga em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches. Unidade prisional adequada mais próxima, distante de 630 quilômetros. Inviabilização da convivência e sustento da prole dependente. Necessidade de proteção integral à criança, prioridade e legalidade manifesta a ordem concedida. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto a Suprema Corte têm orientado no sentido de que, uma vez caracterizada a impossibilidade de disponibilizar vaga a estabelecimento prisional próprio e adequado à condição pessoal da presa, dotado de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos, necessário autorizar o regime de prisão domiciliar. Constrita a liberdade ambulatorial da paciente gestora e mãe de 2 crianças em razão da suposta incursão em delito sem violência ou grave ameaça, violência real ou grave ameaça, artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, não tendo sido crime cometido em detrimento de seus filhos dependentes, forçoso o cumprimento da prisão em regime domiciliar, porque mais brando, e consentâneo à dignidade humana da presa, de seus dependentes, e aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil em matéria de proteção integral. Portanto, aqui não se trata de afirmar
que não houve a prática do delito, né? De maneira alguma. Houve prisão em flagrante, então não seria o caso, de fato, de se falar em manifesta ilegalidade da manutenção da prisão. Mas o certo é que as condições pessoais da paciente, como já explicitado aqui na própria ementa, levam à concessão da ordem. Então, somente para concedê-la o regime domiciliar. Um detalhe que é importante é que, no texto do voto, eu estou deixando aqui claro que concedo de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça, né, otorgando à paciente a prisão de regime domiciliar e faculto à autoridade impetrada a aplicação das medidas cautelares adicionais que julgar fundamentadamente convenientes nos termos da fundamentação supra, ok? Portanto, é como voto. Eu acompanho o voto às inteiras do desembargador Nilo. Eu voto primeiro que Vossa Excelência é o presidente, mas não tem problema, não. Aqui se aplica indiscutivelmente as regras de Bangkok. Porque se nós formos levar em consideração a situação pessoal da paciente, era no sentido de não conceder. Primeiro porque ela, em prisão domiciliar, ela veio a praticar novo crime. Já responde a outra ação penal também por tráfico de drogas. Então, se nós levarmos em consideração as condições pessoais dela, seria no sentido de não conceder. Mas aqui se aplica, eu repito, as regras de Bangkok, nós temos que levar em consideração os direitos do nascituro, o direito da criança. O desembargador Nilo colocou no voto, e eu tive a oportunidade de ler, que a penitenciária, e eu como da UMF tenho conhecimento disso, não tem condições, não tem berçário para que manter essa criança e vai trazer sérios prejuízos para a manutenção e essas coisas mais. Então, eu não tenho como não acompanhar o brilhante voto do eminente relator no sentido de concessão da ordem e concedê-la à prisão domiciliar. É como eu voto, senhor presidente. Eu reitero acompanhando o voto do desembargador Nilo. No acordo dos membros desta terceira Câmara, Tribunal de Justiça, por unanimidade em conhecer e dar provimento, concedendo a ordem, obedecendo às regras, às medidas cautelares que foram impostas, né, desembargador Nilo, que vierem a ser impostas pelo juízo de base. Exatamente. Exatamente. Tem melhores condições de fazer isso. Exatamente. Entender conveniente. Nada mais havendo a tratar, nós queremos agradecer a presença dos servidores, senhores advogados, algum advogado estiver aqui presente, seu secretário Duval, aos assistentes da informática, desejar a cada um dos senhores desembargador Nilo, desembargador Ronaldo, desembargadora Sônia, que já saiu, desejar, já agora de praxe, desembargador Ronaldo, aqui é desejar um bom final de semana, né? Mas a semana está começando hoje e nós vamos ao batalho. Deus abençoe a todos nós, saúde e Amém. paz para todos. A sessão encerrada.